Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 136, do 1 ao 26, o Salmo todo, e diz assim, o título aqui do Salmo diz: Deus é louvado por suas obras e por sua permanente benignidade, ou seja, o amor de Deus é permanente, né? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor, aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito dos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte, com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derrubou a Faraó com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Seom, rei dos amorreus, morreu, porque a sua benignidade é para sempre. E Og, o rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Que dá alimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Senhor nosso Deus, continua falando aos nossos corações aquilo que tu já tem ministrado, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, e que nós devemos conseguir transmitir, Senhor, para o teu povo aqui neste lugar. E hoje nós intitulamos esse culto, Senhor, um culto de gratidão, de louvor a Ti, por todas as maravilhas que Tu tem feito no meio do povo desta igreja e de todo o Teu povo, Senhor. Deus Santo, nós queremos Te louvar. Em tudo que vamos falar, que seja para louvar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. É assim que nós te oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava começando a ler, me veio logo o título desse tema, dessa ministração, que é o tema de toda a igreja, o grande amor, né? O grande e contínuo amor de Deus, não só para nós da igreja, mas para todo o homem da face da terra. Até mesmo aqueles que cometem algum crime e vão presos, Deus ainda está amando, ainda está dando oportunidade de que essa pessoa consiga entender que ele ainda está vivo, ele ainda tem oportunidade de arrependimento e se redima diante de Deus e volte-se para Ele. Então esse grande amor é estendido para todos e a benignidade dele é constante, é para sempre. Aleluia. O presente salmo começa com a exortação imperativa de louvar ao Senhor. E nos três primeiros comandos, ela chama o Senhor de três formas. Ele é o Senhor. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. Para todos os 26 versículos deste salmo, dá explicação uma só, a exceção do primeiro versículo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia, amor, benignidade está sintetizado no grande amor de Deus para com tudo aquilo que Ele criou.
Hoje nós nos focamos só no homem, na criação maior de Deus. Mas Deus ama tudo que Ele fez. Deus não se agrada quando o homem começa a destruir aquilo que Ele criou. Nós vamos aqui para uma coisa mais comum aqui no Nordeste, que é as praias. Quem vai aí para essas praias mais afastadas, vê o resultado do descaso do homem para a criação dele. Eu gosto de pescar em lugares um pouco desertos. Semana passada eu fui para Macharanguá e você vê, é garrafa, é negócio de refrigerante, tampinha disso, é negócio de bronzeador, é corda, é rede, é tanto lixo que dá até comer, e de vez em quando tem peixe. Tudo aquilo matando aquilo que Deus deixou para nós usufruirmos. O mar limpo para produzir coisas boas para nós. No entanto, o homem está destruindo, mas o amor de Deus ainda está permitindo que o homem se arrependa daquilo que ele está fazendo. Então, o amor de Deus a gente vê não só pelo homem, mas por tudo aquilo que ele criou. Os mangues, lá no Rio de Janeiro, de uma reportagem, juntou mais de um caminhão de tanta garrafa PET de lixo dos mangues, aonde o povo tira alimento, e os caranguejos tiram os traços para poder se alimentar. Tudo em prol do homem, mas Deus não está sendo observado. Ele criou tudo para nos favorecer. Aqui, a bondade de Deus nos favorece com todo o seu poder. O poder de Deus de criar todas as coisas. Né? Versículo 4. Né? Ele é o Deus que só faz maravilhas. E quais são as suas maravilhas? Elas estão explicitadas no próprio Salmo, indo dos versículos 5 ao 25. Aqui temos o Deus imanente, sempre presente em nossas vidas e histórias. Aqui nós vamos observar, logo no início aqui, louvai a Deus, porque sua benignidade é para sempre. Aí ele vem dizendo, ele é o Senhor, ele é Senhor de todas as coisas. No entanto, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Senhor dos deuses. Tanta gente tendo deuses, tem gente que tem deuses e imagens, cultuam imagens como fossem deuses. Eu estava lendo no Salmo hoje que ele não respira, não fala, não ouve, e todos aqueles que o fazem, que o moldam, são tanto quanto eles que o adoram, são tão ruins quanto aqueles que são fabricados, aqueles deuses que são fabricados. Ou seja, Deus não dá o lugar dele a ninguém. Deus é um Deus maravilhoso e misericordioso, que Ele ainda dá a oportunidade de que esse povo abra seus olhos. Agora, para isso, muitos fazem porque não conhecem as Escrituras. Muitos fazem porque nunca foram instruídos que eles estão construindo a sua ruína. E Deus ama o seu povo, dá a oportunidade, é a misericórdia. Porque se não fosse assim, Ele exterminaria. Porque no Velho Testamento, muitas oportunidades, o povo era destruído por causa das suas maldades. Mas Deus é misericordioso. Esse salmo explicita muito essa questão do amor, da misericórdia. Do versículo 5 ao 9, ele está fazendo as maravilhas da criação. O portanto é o Deus Criador. Ele fez o quê? Ele fez os céus e fez a terra. E tudo que nela há. Criou o sol. Quem não sabe, o sol tem uma importância muito grande nas nossas vidas. Nós hoje estamos sofrendo a irradiação nociva do sol, porque o homem, com a ganância, o homem com aquela coisa de produzir coisa para enriquecer, tem destruído a camada de ozônio. Então nós estamos expostos a essa radiação nociva para nós. Mas o sol veio para nos trazer vida e nos alimentar com a vitamina D, né? Quem estuda saúde aí sabe disso. Então nós precisamos do sol. Mas ele fez a noite, as estrelas, para os que navegam, se guiarem por elas,
a lua para conduzir as marés, né? Tudo isso é feito para manter a onda, vem até ali, dali ela não passa, controle. É uma coisa que se observa, Deus ele é zeloso com tudo aquilo que Ele cria. Quem já foi ao mar, aqui na Redinha a gente vê de vez em quando, tem uma época que aquele sargaço, que joga tudo para fora, aquilo ali é substância morta, ou seja, vegetação que morreu. Então Deus limpa, bota para fora. Então Ele cuida. O homem não tem condições de limpar o fundo do mar para tirar aquilo que está morto, para apodrecer, tira. Aí as ondas fazem isso, né? A lua tem a força das marés, ou seja, Ele cuida na criação. O homem não tem condições de fazer isso, está tudo no controle da mão dele, no poder dele. Todo o poder está na mão do Senhor, nosso Deus, e Ele fez isso, e Ele faz isso. No versículo 10 ao 24, aí a gente já vai começar a fazer as maravilhas em prol do homem. Aqui esse salmo explicita que a situação, né, ele se refere à situação do povo lá do cativeiro, 400 anos do cativeiro, na mão do homem que se achava Deus. Deus é Deus dos deuses. Aqueles que se dizem deuses, nada mais é do que um objeto na mão de Deus. E Deus mostrou a esse Deus daquela época, que era aquele faraó, que ele não era nada. Deus mandou as pragas. Deus fez tudo que foi possível naquela hora, naquele tempo, para que aquele homem se arrependesse e só liberasse o povo dele. Ele usou um instrumento na mão, Deus usou um instrumento na mão dele para fazer com que aquele homem soubesse o que ele queria fazer com o povo dele ali escravizado. Agora, antes de chegar nesse ponto, havia um povo, e aqui essa igreja tem um compromisso que eu já observei de oração. As coisas têm acontecido nesse lugar porque o povo tem orado. A irmã disse, ora pelos filhos. Aqueles que têm compromisso de oração, Deus está ali zelando. E muitos que nem às vezes têm compromisso, mas tem alguém orando por aquele que não, às vezes nem está atento em observar o poder de Deus. E Deus cuida, Deus dá livramento, Deus faz acontecer. A irmã disse que eu estou aqui porque foi oração, né? Deus tem um propósito na minha vida. Eu não vim para cá porque simplesmente eu senti a direção de Deus vir para cá, quando eu me desliguei da outra igreja lá, do outro lado ali da BR, né? Então, era a igreja um pouco mais perto, mas disse que eu não estava tendo controle disso. Deus estava me conduzindo para esse lugar, motivo que estava obedecendo sem saber algo que o Senhor tinha preparado para me vir. Assim como Ele traz cada um de nós. A irmã hoje está nos visitando. Você não veio aqui porque você quis vir. Deus me trouxe aqui. Certamente Deus vai falar no seu coração, ou já falou, através dos cânticos, né? Deus, Ele não traz ninguém à casa dele para chegar aqui e sair zombando. Não, Ele traz porque tem propósito. Às vezes a pessoa não se liga naquilo que fez, mas aquela palavra vai vir durante a semana, às vezes durante o mês, e vai, poxa, aquilo eu escutei isso. A semente é plantada, no devido tempo ela vai brotar, porque o propósito de Deus não deixa de se cumprir. Deus trabalha na mente, no coração de cada um de nós, e trabalha na mente, no coração de todo aquele que Ele determina trabalhar. Assim foi, né? Assim foi. Aqui como diz no 10, que feriu o Egito nos seus primogênitos. Para poder chegar nesse ponto, Deus trabalhou no governo daquele faraó, destruiu plantações, matou animais, fez tanta coisa, mas aquele homem do coração duro. Mas quando chegou no primogênito, ele abriu, ele deixou o povo ir. Nós assistimos essa história na televisão, e ali mostrou que a mulher dele
que influenciou ele a perseguir Moisés de novo. Mas na Bíblia não diz isso. Diz que ele voltou a perseguir o povo, o povo já perto de chegar no Mar Vermelho. Ou seja, mas aqui ele resolveu deixar o povo ir. Porque ninguém foge dos propósitos de Deus. Deus fere, trabalha, faz justiça, derruba, põe no chão todo aquele que se é resistente à vontade do Senhor. Porque Jesus é a nossa esperança viva, é aquele que nos trouxe graça, é o Deus de amor, de graça. Mas Jesus também é Filho de Deus, Deus é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Deus diz, Deus é justiça. Quando aquele que se diz que não precisa, que não se dobra, Deus abate, Deus derruba e põe na mão dele. E quando não se arrepende mesmo, ele faz justiça e ceifa. Porque nós temos conhecido algumas situações como essa. E esse caso aqui do versículo 10, né, diz assim, que feriu o faraó nos seus primogênitos, feriu o Egito nos seus primogênitos. Não foi só o faraó, foi todo um povo. Por causa da atitude de um homem, toda uma nação sofreu. E Deus, quando pesa a mão, ele pesa com força. E aconteceu o quê? Deus não deixou de se cumprir aquilo que ele tinha propósito. No versículo 10 a 24, ele está fazendo maravilha com o seu povo, pois o Deus é governador, administrador e que se interessa pelo nosso destino e nos ajuda com a sua forte mão. Quando nós não podemos, nós dobramos o nosso joelho e nós nos direcionamos àquele que todo pode. Se você tem algo que não consegue resolver, busque ao Senhor em oração. Aleluia. Faça uma aliança com Ele, mas não faça uma aliança que fique fácil de rebentar. Faça uma aliança constante, entregue na mão do Senhor. E quando as coisas começarem a ficar difíceis, não tire da mão do Senhor. Porque o tempo do Senhor nós não conhecemos. E o propósito do Senhor não deixa de se cumprir. Ele cumpre. Às vezes o propósito do Senhor para aquilo que nós estamos pedindo não é o que nós estamos querendo. Porque o próprio Isaías diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. O que nós pensamos muitas vezes não é aquilo que o Senhor quer para nós. Essa situação do tempo de Israel ali, um povo aprisionado, sofrendo já há 400 anos, quando já estava perto do fim, o povo já estava todo ele clamando. Ou seja, ele vai e escolhe um homem. E ele coloca uma situação difícil de se viver, que foi quando Moisés teve que ser deixado naquele rio pela mãe dele, e num cestinho, naquele rio, tinha crocodilo, né? Um animal feroz que vive dentro d'água, podia ter comido, mas Deus colocou a mão dele ali, para a proposta dali, que a mãe dele colocou, que tiver que morrer, mas que haja uma oportunidade. E Deus vai botar a princesa, né, a filha do faraó, para poder chegar e resgatar aquele menino. Mas o propósito de Deus estava sendo cumprido ali naquelas coisas, naquilo que estava acontecendo, e ninguém entendia. Moisés foi para o quê? Para ser criado uma cultura, para poder saber lidar com a situação na hora adequada, tornar-se um guerreiro, tornar-se uma pessoa estudiosa, uma pessoa que soubesse lidar com qualquer situação adversa. Deus preparou tudo. Da mesma forma, Ele faz conosco. Quando nós
planejamos coisas, né? Principalmente os jovens. Eu quero ser médico, eu vou estudar para ser médico, e Deus às vezes não permite que ele se torne médico, ele vai se tornar outra coisa, porque Deus tem preparado para ele outra coisa, e às vezes ele não entende, às vezes se sente frustrado, mas Deus tem algo diferente para fazer, e Deus faz a vontade dele na vida de cada um de nós, segundo os propósitos que ele tem para cada um de nós. Deus, quando ele resolve fazer as maravilhas dele, é para abençoar o seu povo, é para conduzir aquilo que ele tem planejado. No versículo 25 ele faz as maravilhas e nos sustenta, pois ele é o Deus provedor, trazendo essas maravilhas para esse tempo que estamos vivendo. Podemos enumerar muitas bênçãos sobre nossa vida, mas vamos nos restringir a algumas, pois se fôssemos lembrar de todas, passaríamos, como nosso irmão falou, muito tempo falando do que Deus maravilhoso, que é o nosso Deus, fez isso. Se eu for falar, testemunhar daquilo que Deus fez, dos 6 meses para cá, não vou nem botar o ano todo, um tempo de pandemia, um tempo de portas fechadas, todo mundo de porta fechada, e o Senhor não deixou faltar trabalho para mim. Eu não entendia como tudo fechado e a gente tendo serviço. Glória a Deus. Ou seja, todo mundo reclamando e Deus não deixando faltar trabalho para nós, porque Ele sabe do nosso compromisso, Ele sabe que nós temos que honrar, porque o seu povo não pode ser um povo que não honre seus compromissos. Deus conhece o seu povo e faz com que eles cumpram as suas coisas que tem para fazer, né? O primeiro ponto que eu coloquei aqui, o grande amor de Deus está logo na criação, né? Versículo 12. Em primeiro lugar, não há ninguém com capacidade para criar um mundo com tamanha perfeição como o nosso Deus. Irmãos, se vocês não vão nem dar para o tempo da criação, vamos para o nosso dia. Vocês, quem tem jardim em casa, vou dar um exemplo aqui, quem tem jardim em casa, que cultiva rosas, que cultiva esse tipo de coisa, você já viu a beleza da flor? A rosa, perfume, coisa que ninguém entende, sai da terra algo bonito, brota. Para que é isso? Alguém sabe? Para nos alegrar, para nos sentir satisfeitos, felizes. Outra coisa, estamos em dezembro, tempo da manga. Tem uma fruta mais gostosa do que manga espada? De que? Pelo amor de Deus, eu estou mais gordo, irmão. 3, 4. Irmãos, Deus é maravilhoso. Quem é que teria condições de criar um fruto tão maravilhoso como a manga? Com outras coisas, tem tanta coisa que ele, né? O abacaxi, delicioso, com hortelã, então, aquele suco com gelo, né? Maravilhoso. Graviola, fruto maravilhoso. Estou falando só de frutos, né? Tem tanta fruta boa, cada uma com seu sabor específico. Quem é capaz de fazer isso? Nem toda ciência que o homem é capaz de estudar, ele consegue produzir. Ele faz enxerto, cria uma fruta meio assim, mas não é aquela coisa maravilhosa como Deus criou. O animal, às vezes cria um animal, o cachorro fica feroz, porque cria um animal preso, o animal torna-se violento, ensina o animal a ser violento, mas o cachorro é um cachorro que ama. O cachorro é um animal que você pode até bater nele, mas ele não deixa de lhe amar. E ele não esquece de você. Você pode ir embora, sofrer. Tem animal que o dono morre, ele fica lá, como eu já vi vídeos, ele fica lá no túmulo sofrendo, porque o amor dele é incondicional, ele não quer saber, ele ama a pessoa. É um animal que ama. Quem é que coloca isso no coração, na mente de um animal? É Deus. A beleza dos pássaros, cada pássaro que existe, coisa mais linda, os cânticos, coisa linda. Quem é que faz isso? Só Deus. E para que ele fez tudo isso? Para nós. Ele botou a criação maior dele lá
no jardim do Éden e mandou que ele governasse, que ele cuidasse, né? Tudo isso. Mas isso aí nós já estamos ministrando aqui em cima de um tempo que Deus quer se mostrar para nós as maravilhas que Ele fez para o homem. E na criação, né, Ele fez tudo isso. E Ele tem o controle de todas as coisas. A criação do nosso céu, com as estrelas, com o sol, não sai de lá. Ele tem a rotação, a translação, aquele negócio todo, né, quem estudou aqui sabe disso. Aquilo não foge daquilo. Não foge, porque Deus dá ordem que ele não saia daquele sistema que ele está inserido. Os planetas que fazem parte dessa constelação nossa não saem da sua rotação. Ou seja, Deus tem o controle de todas as coisas. Tudo está voltado para se interligar com o homem, sua maior criação. A maior criação de Deus, a sua imagem e semelhança. Nós temos a tendência, nossa imagem, com a imagem de Deus, ninguém viu Deus, pode ver até em sonho, um reflexo de alguma coisa, mas a perfeição. Se Deus fez a imagem, Deus, pelo que nós lemos, entendemos que Deus parece conosco, a nossa imagem com o outro, né? Mas Ele fez sua imagem e semelhança, pensa, ama, né? Tem o poder de controlar, tudo isso. E Deus é muito melhor do que nós, né? Mas Ele fez a sua maior criação. A maior criação que o homem tem é o organismo interno, a sua mente cheia de neurônios, cheia de coisa. Um faz isso, outro faz aquilo, governa seu corpo, um pensa, outro responde, um faz com o movimento do seu pé, outro da mão. Você já imaginou o controle? Vamos considerar só a mente, tudo isso, aí vem e desce. Aí o respiratório faz com que você respire, mantenha seu coração se movimentando, né? E o coração bombeando. Tem gente que vive muito tempo, como eu vi ainda desses 100 e poucos anos, aquele coração jogando, bombeando sangue para lá e para cá. Perfeição. Deus é perfeito e é bom, e a sua benignidade é para sempre, dura para nos abençoar, para nos amar com toda a sua força e todo o seu poder. O grande amor de Deus se manifesta em favor daqueles que são seus. Muitas vezes acontece um milagre com pessoas que não professam o nome dele, mas Deus, quando dá livramento, porque Ele tem propósito naquela vida. Eu, quando era jovem, eu escapei de morrer afogado lá em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Eu escapei de morrer eletrocutado em Itaguaí, estado do Rio de Janeiro. Eu escapei de morrer atropelado na Avenida Brasil, lá no bairro onde eu morava, atrás de Pipa, atrás de Pipa. Eu escapei, porque Deus tinha um propósito de eu estar aqui hoje. Aleluia. Nós não sabemos, às vezes, quase escapei, mas você não sabe o que Deus tem para você. E Ele faz isso com aqueles que são seus. Ele ama, Ele cria as oportunidades de livramento, porque Ele sabe o que Ele tem preparado para você. Quando Ele fez aquilo que nós lemos no versículo 10, né? E feriu o Egito dos seus primogênitos, Ele derrubou a arrogância do faraó e de todo um povo que escravizava, que açoitava, que machucava, que fazia tudo com aquele povo dele, e eles imploravam pelo favor dele. Deus, Ele fez aquilo para favorecer ao seu povo. Em Jó, capítulo 40, do versículo 11 ao 13 diz: derrama os furores da tua ira e atenta para todo soberbo e o abate, olha para todo soberbo, humilha-o e atropela os ímpios no seu lugar, esconde-os juntamente no pó, ata-lhes o rosto e oculta, ou seja, Ele leva e sepulta, e de lá não sai, e nem vai se mostrar a ninguém mais. Não porque fulano apareceu para mim, não. Depois que morre,
vai para um determinado lugar e lá fica, só se apresenta no dia de juízo. O que você vê pode ser outra coisa, mas ninguém sai da onde foi sepultado e extinto. Do pó veio, o pó volta, e de lá o Espírito é recolhido e guardado. Só se apresenta no dia de juízo. E o Senhor fez isso com o filho de Faraó, com todos os primogênitos do Egito, para mostrar que Ele tem poder, que Ele é dono de todos que se acham senhores de si mesmo. Ele liberta o cativo, aquele que é cativeiro. O povo do Egito, milhões deles foram libertos no dia que Faraó se rendeu ao Senhor. Se rendeu não, ele se deixou, ser levado pela arrogância dele e foi abatido, e ele teve que ceder à vontade de Deus. E ali libertou, permitiu que o povo saísse do Egito. Isso acontece com aquele que está cativeiro nos dias de hoje, em diversas situações, em drogas. Quem tem filhos nesse momento de hoje, vivendo a situação que nós estamos vivendo hoje, que você vê seu filho está dentro de casa, você está muito ativo no seu trabalho e não presta atenção no que está acontecendo dentro do seu lar, principalmente quando são adolescentes. Às vezes seus filhos estão se envolvendo com aquilo que não presta, e quando vierem prestar atenção já vai ser tarde. Aí é a hora que nós colocamos nossos joelhos no chão e oramos para que o Senhor liberte aqueles que são viciados em outras coisas. O Senhor liberta aqueles que estão aprisionados em coisas que você não consegue se libertar. Se você orar por aqueles que não têm força para orar, ou se você mesmo é esse que precisa se libertar, orar, o Senhor liberta. E esse povo do Egito orava, falava com Deus. Eles, na forma que eles tinham de conhecimento de Deus, eles buscavam a Deus pedindo que libertasse ele. Então Deus liberta o cativo. Versículo 11 e 12 diz: e tirou o Egito do meio deles, e com mão forte e com braço estendido. Com mão forte, eu estou tirando e ninguém toma da minha mão. Da mesma forma ele faz hoje com aquele que se acha que não tem força para vencer. Deus vai e tira da mão do inimigo. Ele abre portas onde não há. 3:14 que diz: aqui aquele que dividiu o mar vermelho. O povo chegou na frente do mar vermelho, e agora Deus deu ordem a Moisés: estende o cajado no mar. E Deus abriu. Ele faz acontecer aquilo que ninguém espera, e eles passaram a pé enxuto. E Deus faz isso com aquele que muitas vezes está vivendo situações que não há condições de passar adiante, não há condições de dar um passo adiante. Se o Senhor quiser, se tiver propósito na sua vida, Ele abre uma porta aonde não tem porta. Ele faz existir aquilo que não existe. Ou seja, Ele é Deus poderoso para fazer aquilo que não pensamos que Ele possa fazer, ou que não está na nossa imaginação ainda formado. E Ele traz a existência aquilo que precisamos, que não temos nem condições de pensar ao nosso favor. Ele conduz o seu povo aos seus propósitos. Ele levou o povo para o deserto. É uma jornada de poucos dias. Eles passaram 40 anos, porque Deus tinha um propósito. Ele tinha um propósito de lapidar o povo. Muitas vezes nós estamos passando uma luta e nós não entendemos porque Deus está trabalhando conosco, testando a nossa fé, testando até onde nós vamos perseverar com Ele. Ou então, se estamos fora dos caminhos dele, Ele permite que nós venhamos passar por situações difíceis até nós nos rendermos a seus propósitos. E Deus cuidou daquele povo, Deus limpou aquele povo, e daquele povo todinho, a geração primeira que saiu do Egito,
não entrou na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Até Moisés cometeu o erro de ferir a rocha. Eles viram a terra, mas não entrou. Ou seja, uma geração idólatra, uma geração que fazia uma aliança com Deus e ao mesmo tempo com outros deuses. Não tinha uma aliança permanente com Deus. Se deixava levar pelas coisas pecaminosas e assim pereceram no deserto. Deus, Ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. E Ele faz justiça aos oprimidos. Versículo 17 ao 25, que diz: aquele que feriu os grandes reis e deu morte aos reis famosos, Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, e deu a terra deles em herança, né? Sim, em herança a Israel, que ele se lembrou da nossa humilhação e nos remiu dos nossos inimigos, que dá mantimento a toda a carne. Ou seja, Ele cumpre ao nosso favor os propósitos dele, mas também nos abençoa com aquilo que nós não temos forças para vencer. Aqueles que se gloriam em nos fazer o mal, não sabem eles que nós temos um Deus que luta ao nosso favor. Aqueles reis naquela época se achavam donos das terras, mas aquelas terras já eram do povo de Deus, que foi dada a Abraão. Deus deu a Abraão. E com o passar do tempo eles perderam, porque eles foram presos com aquela grande fome que houve naquela região. A história de José, todo mundo conhece. E eles foram cativos, mas só que Deus tinha um propósito muito maior, multiplicou o povo dele. E depois foi e devolveu a eles, restituiu a eles aquilo que eles tinham sido tirado. Ele nos favorece em todos os sentidos, desde que nós venhamos ser gratos. Hoje nós estamos aqui celebrando um culto de gratidão. Não é para ser só o último culto do ano ser um culto de gratidão, é para nós lembrarmos sempre: o Senhor fez maravilhas na minha vida, o Senhor é bom, a sua misericórdia tem sido constante, se renova a cada manhã, como a Ana orou. Às vezes nós deitamos cansados, estafados do dia, principalmente quem dirige esse trânsito louco que nós enfrentamos. Você chega em casa, não tem forças para nada muitas vezes, você dorme, descansa. Há um sono restaurador, o Senhor está lá. A gente está dormindo, o Senhor está lá. Nossa mão poderosa, Senhor. Não deixando que nenhum malfeitor entre na sua casa. Não deixando que ninguém venha tirar a sua paz. A irmã testemunhou do seu filho vindo, ela se preocupando com a gasolina. E Deus abriu a mão dele, cuidando. Ela vinha orando por eles. E vem ali cuidando. As estradas, a gente abre o Face da vida aí, a gente vê. São perigosas. Do Rio de Janeiro, de São Paulo para cá, Rio de Janeiro, Minas. Uma vez eu dirigi de Ilhéus até Recife, pelo amor de Deus, uma estrada perigosíssima, né? E Deus guarda. Se não for o Senhor, é porque eu sou um bom motorista. Não é. Não, meu carro, eu não bato no meu carro. Não é porque eu sou um bom motorista, é porque o Senhor nos guarda. É porque o Senhor nos ama. E esse amor nós não entendemos, porque muitas vezes prevaricamos contra o Senhor. Por que nós fazemos? Não julgamos o próximo. Como temos às vezes invejas. Uma inveja santa, não existe inveja santa. O Senhor quer que nós venhamos ser limpos, puros de coração. Nós estamos num processo de santificação. Tudo que for de ruim nós temos que deixar de lado. Temos que entender que Deus nos quer limpos. Para quê? Para nos usar nos seus propósitos. E quais são os seus propósitos para nossas vidas hoje? Amar o nosso próximo, servindo ao nosso próximo, pregando o amor de Deus para as pessoas. E que amor é esse? É o amor de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, que olhou para nós de uma forma que nós não merecíamos. E Ele cumpriu. Quando Ele expirou naquela cruz, Ele disse: está consumado. Mas Ele morreu, mas ressuscitou. E hoje está à destra do Deus Pai. Ou seja, o Deus de amor
Está escrito também em João 3,16. Porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, porque não adianta saber que ele ama, tem que crer nele. Que essa pessoa que crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que seu nome esteja escrito no livro da vida e deixar ser lapidado pelo Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.